Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, vou trabalhar o componente curricular de Geografia, lembrando sempre que nesta unidade nós estamos falando sobre os primeiros habitantes locais, né? Quem foram as pessoas que vieram antes de nós e que habitavam onde hoje nós habitamos. E nós estamos falando da sociedade e do meio ambiente. Como é que esse meio ambiente se modifica diante dessas relações sociais, né? Como as pessoas se relacionam entre si, como essas relações entre si modificam também o ambiente. Então vamos ver lá o que o nosso livro vai falar hoje. Olha lá. Em um outro momento nós conversamos um pouquinho sobre esses dois gráficos aqui, né? Vocês devem estar lembrados e eles mostram justamente a mudança de cenário, né? Quer dizer, existia uma época em que mais pessoas moravam no campo. Mas quando chega a indústria no Brasil, essas pessoas saem do campo e vêm morar na cidade. E hoje o que nós temos é uma grande maioria morando na cidade e uma minoria morando no campo. Então vamos ver o que o autor vai nos dizer no texto ali, ó. Como as cidades eram menores, a maneira de viver também era diferente. Vamos lembrar que lá no princípio, onde é que moravam mais pessoas? No campo, né? E na cidade moravam menos pessoas. Então ele diz, como as cidades eram pequenas, né, eram menores, o modo de viver também era diferente. Para se ter uma ideia, não existiam grandes redes de lojas e supermercados. E os produtos eram comprados em vendas e armazéns. Ó, dá uma olhadinha. Essa foto aqui, ó, é um armazém nos Estados Unidos da América em 1890. Então nessa época existiam muito mais pessoas morando no campo do que na cidade. Então não precisava ter aquele monte de comércio, né, ou comércios muito grandes. Por quê? Porque moravam poucas pessoas. Então tudo que as pessoas precisavam, elas compravam nesse local aqui, né, que eram os armazéns ou as vendas que se chama, né? E ali se encontrava de tudo. Se encontrava alimento, se comprava utensílio para cozinha ou para casa, se comprava tecido, comprava roupa, comprava-se de tudo no armazém. O armazém era o lugar que vendia tudo. Era o shopping center da época, né? Olha que pequenininho que era, né? Era onde se comprava de tudo um pouco. Aí vamos continuar lá com o texto. Não apenas o comércio era diferente do atual. Vários outros exemplos podem ser citados. Os meios de transporte também, né, eram diferentes, a maneira de se vestir, os momentos de diversão, de alimentação e muitos outros. Tudo isso era muito diferente. Aí olha lá, ó. Outro fator que modificou a forma da vida das pessoas na cidade foi a iluminação artificial pública. Normalmente as atividades no campo são realizadas durante o dia, em grandes áreas que não possuem iluminação. Então no campo ainda existem áreas que não têm iluminação, ou não tinham pelo menos, né? Então a grande mudança foi justamente o quê? A iluminação pública. Isso mudou também o hábito das pessoas. Já nas cidades, a iluminação pública permite que diversas atividades sejam executadas no período da noite, como fazer compras, se divertir, estudar, entre outras coisas. Então, se lá no campo existem regiões onde não tem luz elétrica ainda, o que acontece? As pessoas vão fazer tudo o que tem para fazer durante o dia, né? Que é quando está claro. Na hora que anoitece, essas pessoas se recolhem. Na cidade grande, com a iluminação pública, né, e com a questão da luz elétrica, o que acontece? Muita gente não precisa mais ter a claridade do dia para realizar a sua atividade. Vou dar um exemplo. Você conhece pessoas que estudam à noite, por exemplo? Existem pessoas que estudam à noite. E por que é possível estudar à noite? Por conta da energia elétrica, né? O que eu preciso para estudar? Não preciso de um ambiente claro? Então, se eu tenho luz, né, eu posso estudar durante a noite. Diferente do campo. Se em alguns lugares do campo, que não são todos, tá, gente? Porque hoje em dia já existe luz elétrica no campo. Mas ainda existem algumas poucas regiões que não têm luz elétrica. Então, nesses lugares, será que é possível as pessoas estudarem à noite?
Difícil, né? Porque sem luz elétrica fica muito mais difícil de estudar. Então é isso que ele está falando. Essas tecnologias, essas mudanças no meio ambiente, né? A inserção da tecnologia no meio em que as pessoas vivem vai mudando o comportamento delas. E ali, ó, e aqui a gente tem um meio de transporte, olha lá, ó, bonde de tração animal em Pernambuco. Olha, gente, vocês que moram aí em Pernambuco, né, no estado de Pernambuco, em 1951 o meio de transporte era esse daqui, olha lá, ó, puxado por cavalos, né, era um bonde puxado por cavalos. Hoje em dia não, né? Hoje em dia vocês transitam de um lugar ao outro de ônibus, não é verdade? Aí olha lá, os meios de comunicação também influenciaram muito a cultura das pessoas. Equipamentos como o telefone, rádio e televisão contribuíram para a troca de informações e com isso elementos de culturas distantes passaram a ser incorporados no cotidiano brasileiro. É que vocês já nasceram numa época em que tem rádio, TV, internet, computador. Então eu acho que vocês nem imaginam como é viver sem isso, né? Mas acredite, já existiu uma época na história da humanidade que não tinha TV, não tinha rádio, computador, então nunca ninguém nem imaginou que um dia teria, certo? Como será que era a vida quando não tinha isso? Como será que o que acontecia de noite quando não tinha rádio, nem TV, nem computador? Provavelmente as pessoas faziam o quê? As pessoas conversavam, né? As pessoas se reuniam para alimentação e ali as pessoas conversavam. Era dali que saíam as histórias que se contavam para as crianças, era ali que as pessoas contavam como tinha sido o seu dia. Então as pessoas se relacionavam mais porque não tinha outra distração. Conforme esses meios de comunicação foram entrando na vida da sociedade, na vida das famílias, isso também foi mudando. A primeira coisa que entrou na família, ou nas casas, né, das famílias, não foi a TV, foi o rádio. Então, o que antes as pessoas se reuniam para conversar, para contar como foi seu dia, agora, num determinado horário, as pessoas se reuniam em torno do rádio para ouvir as notícias. E assim eles sabiam o que acontecia em outros lugares do mundo, né? Tinham novelas que eram pelo rádio, né? Então as pessoas ouviam a novela, né? A novela acontecia no estúdio da rádio e as pessoas ouviam através do rádio as histórias e acompanhavam, né, as radionovelas, tá certo? É um exemplo. Então veja, primeiro as pessoas conversavam bastante, contavam história, etc, etc. Com a inserção do rádio, as pessoas passaram a se reunir em torno do rádio. E quando chegou a TV, então, foi uma grande novidade, né? E aí as pessoas passaram a ficar mais tempo envolvidas com esses equipamentos. E hoje, então, com computador e celular, né? Vocês nunca viram quando as pessoas sentam para comer no restaurante, que uma senta com o celular de um lado e a outra senta com o celular do outro lado, e as pessoas, ao invés de conversarem, elas ficam ali conversando com outras pessoas que estão no celular? Vocês já perceberam isso? Se não perceberam, percebam. Percebam. Observe, da próxima vez que você for almoçar ou comer em algum restaurante, observe como é que as pessoas se comportam na hora do almoço. Perceba, tá? E aí vocês vão me dizer se eu estou mentindo ou não. Então, olha lá, o aparelho de televisão trouxe programas de outros países e influenciou fortemente a nossa cultura, né? Então, através da imagem na TV, eles podiam ver o que estava acontecendo em outros países. E, às vezes, uma roupa, um equipamento que tinha lá em outro país acabava virando moda aqui no Brasil também. E daí, olha lá, para saber mais, né? A idade de ouro do rádio, olha lá. A era de ouro do rádio brasileiro ocorreu nos anos de 1930, ao final dos anos de 1950. Então, de 30 a 50, o grande boom, a grande novidade era o rádio. Nesse período, a radiodifusão no Brasil era feita com muito idealismo, paixão e participação na vida brasileira. Pensa que toda aquela emoção que a gente vê, que a gente sente vendo a imagem, a gente não sentia pela imagem, a gente sentia pela audição. O rádio trouxe grandes benefícios culturais, sociais e políticos ao país. Fortaleceu o sentido de nação, consolidou a própria língua portuguesa falada no Brasil, dando-lhe mais homogeneidade na pronúncia sem lhe destruir as peculiaridades regionais. Apesar das numerosas dificuldades econômicas, né, enfrentadas pela maioria das emissoras de rádio naquele período, a comunicação radiofônica
cobriu todo o vasto território nacional, contribuindo significativamente para a integração cultural, a formação de uma nova consciência democrática e o amadurecimento político. Quer dizer, o rádio ele atingia todas as pessoas, né? A grande maioria das famílias tinha o rádio e por ali elas ouviam as notícias, né? Então, o rádio era o grande meio de comunicação, o difusor de informações. Não sou eu que estou dizendo, né? Tava lá, ó, a idade de ouro do rádio saiu no estado de São Paulo, e vocês, no jornal Estado de São Paulo, vocês podem acessar pelo blog. E aí ele vai continuar dizendo o que lá, então? Que desde que as indústrias passaram a se instalar em nosso país, hábitos e tradições passaram por modificações. Antes, a relação das pessoas com o meio natural era mais próxima, lembra que nós falamos? Né? As pessoas viviam até mais tempo no campo. Muitos alimentos eram consumidos de maneira natural, sem passar pela indústria. Então, enquanto não tinha indústria, cada um plantava e comia o que plantava. Depois que foi para a indústria, começou a haver o processamento. Então, alguns alimentos agora já chegam praticamente prontos na nossa mesa. Exemplo disso era o uso de chás e ervas para a cura de doenças, pois muito tempo atrás não existiam os medicamentos que estão à nossa disposição na atualidade. Em razão disso, a alternativa era recorrer aos produtos vindos diretamente da natureza. Então, até os remédios são o quê? São resultado da implantação de indústrias no país, né? No mundo, enfim, geral. Tá bom? Então, hoje nós vamos parar por aqui e a gente se encontra num outro momento para continuarmos a nossa conversa. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.